Uma boa noite a todos. É um prazer para todos nós partilhar de mais um estudo que a doutrina espírita nos propicia. Segundo nosso querido Bezerra de Menezes, a doutrina espírita deve ser estudada ainda no centro espírita. Certa feita, procuraram o Chico, perguntando ao Chico, uma mocidade de Araras, se podia estudar o espiritismo na faculdade. Eu estava com vontade de estudar o livro O Missionário da Luz, de André Luiz. E o Bezerra de Menezes, naquela época, ditou uma mensagem dizendo que ainda não. As faculdades não estão ainda preparadas, vibracionalmente falando. E a Casa Espírita conta com essa luz divina. As paredes estão impregnadas de fluidos, a proteção espiritual, criando um clima ameno para que nós, encarnados e os desencarnados, possa formar uma simbiose de sintonia em torno dessa verdade cristalina, da qual a doutrina espírita está trabalhando para a mudança do nosso planeta Terra, de expiação e prova para um planeta de regeneração. Já estamos vivendo esse momento. O convite da noite é exatamente estudarmos o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Para que eu não fique olhando para trás, eu trouxe aqui o... Então vejamos, sem delonga, Bem-aventurados os aflitos. Essa palavra, essa frase é de Jesus, está no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha foi considerado pelo nosso grande Mahatma Gandhi como o termo, ou o trecho, ou a escrita, como queira, mais importante do planeta Terra. O Mahatma Gandhi chegou no Sermão da Montanha dizendo o seguinte: se queimasse todos os livros da Terra e não queimasse o Sermão da Montanha, é como se não tivesse queimado nada. E muitas vezes nós não buscamos a essência do Sermão da Montanha. Outra colocação que eu gosto muito do Mahatma, quando ele se refere ao Sermão da Montanha, ele disse que o Novo Testamento é o coração do Velho Testamento e que o Sermão da Montanha é a alma do Novo Testamento. Percebemos o quanto é importante essas frases que Jesus ditou naquela época, quando ele subiu a um monte e falou para mais de 5.000 homens. Infelizmente, as mulheres naquela época não eram contadas, só contavam os homens. Se tinha 5.000 homens, deveria ter 5.000 mulheres ou mais. Então, esse capítulo 5 foi tirado exatamente dessa frase: o suicídio e a loucura. O item 4. A calma e a resignação adquirida da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes, que o homem não tem a coragem de suportar. Bom, está aqui do meu lado o Valentinho, que me apelidou como Explicadinho. Mas eu não sou explicadinho. E é porque eu tenho dificuldade de entender, então eu fico pensando que os companheiros também têm, então eu fico explicando as minúcias da coisa. Então, quando fala que confiança no futuro nos dá uma segurança diante das dificuldades, nós não podemos esquecer de jeito nenhum da pergunta 922 do Livro dos Espíritos. É uma das perguntas que eu gosto muito. Kardec faz uma colocação nessa pergunta. Ele fala assim: ó, o que faz a felicidade de uma pessoa pode fazer a infelicidade de outra pessoa. Olha que interessante essa colocação do Kardec. Quer dizer, a mesma coisa que faz a felicidade do Valentinho pode fazer a minha infelicidade. E eu dou um exemplo. O que o Kardec estava falando ali? Coloca uma pessoa ganhando
R$ 20.000 por mês. Uma moça, aqui da plateia. É um bom salário, não é não? 20 mil por mês? Mas colocar-se-ia a Xuxa ganhando 20 mil por mês. Ela não vai gostar, vai? Então é isso que o Kardec está falando. O que faz a felicidade de um, pode fazer a infelicidade do outro. Olha que sabedoria do Kardec. E aí, em cima dessa colocação, é que ele faz a pergunta para os espíritos. Se existe uma medida, lá está escrito medida, comum para a felicidade de todos. Pois a resposta é afirmativa, existe. Existe uma medida comum de felicidade para todos, 7 bilhões de almas na Terra ou mais. E são 3 respostas. Por isso que eu lembrei aqui nessa colocação. Então, a primeira resposta dessa felicidade nossa é fé no futuro. E o que futuro que os Espíritos estão falando? Não é o amanhã, sexta-feira. É o futuro nosso da vida eterna. É a certeza absoluta, inequívoca, de que nós somos espíritos. Será que nós temos absoluta certeza disso? Podemos desencarnar a qualquer hora? Estamos bem? A nossa consciência está tranquila? E a nossa fé é ilibada? Nós temos 100% de certeza de que nós somos espírito? Então essa é a fé no futuro. É isso que nos dá tranquilidade para enfrentar as vicissitudes que está escrito aqui. O que é vicissitude? Os problemas da vida. Então é fundamental a gente ter essa certeza absoluta. E qual é a diferença da loucura? Eu conheci uma pessoa louca. Morava aqui atrás da capelinha. Uma mulher de 54 anos. Fui visitá-la. Era loucura, não era obsessão, não. Não era ação espiritual, não. Acontece que quando ela tinha 5 anos de idade, o médico receitou 5 gotas de terramicina. Erraram e colocaram 25. Aí ela ficou louca, a partir desse dia. Então isso é uma loucura. É o assunto de hoje. Então vamos lá. Ora, se encarando as coisas deste mundo de maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que houverem desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, a conturbaria. Então, nós estamos numa casa espírita, estudando a doutrina espírita. E olha o que está falando aqui. O Espiritismo faz que nós consideremos as vicissitudes, os problemas, de maneira suave, quimera, pequena. Agora tem um detalhe importante para que a gente possa guardar e levar para casa. Se torna espírita quando a doutrina espírita entra dentro da gente. Quando a nossa consciência já assimilou essa tríade, ciência, filosofia e religião. Aí nós somos espírita. Porque tem muito espírita só por fora. Acha bonito, já leu vários livros, participa na casa espírita, toma passe, às vezes até ajuda da paz. Já tem um gabarito bom de conhecimento da doutrina. Mas no seu lado interior, lá no âmago da alma, ainda tem muito ranço de outras crenças. O espírito ainda tem muita dificuldade de deixar de lado muitas coisas. Então é bom a gente ir trabalhando isso. Porque ser espírita verdadeiro, como está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, não é de uma hora para outra. Graças à bondade de Deus e à nossa persistência, à nossa visão holística, nós já estamos buscando a doutrina espírita de bom grado, de coração aberto, né? Mas nem todos que buscam a casa espírita ainda se tornou espírita verdadeiro. Sabe por que eu falo isso? Porque a colocação lá no Evangelho está dizendo o seguinte: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Verdadeiro espírita. Todas as vezes que tiver uma colocação com a palavra verdadeiro, nós temos que tomar cuidado. É porque tem falso.
Os espíritos não precisavam ter colocado verdadeiro. Poderia colocar, reconhece o espírita. Não, eles colocaram o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E nós sabemos que ter uma transformação moral não é de uma hora para outra. Se eles ficassem só com essa frase, Valentinho, nós ia termos muita dificuldade. Mas complacente, eles colocaram a segunda frase. Aí nós também enquadrados na segunda frase. Qual que é a segunda? E por aqueles outros que lutam para domar suas más tendências. Aí nós estamos aí. Quais são as nossas más tendências? Vamos citar duas, que são o câncer maior que corrói a gente por dentro. Quais são? Orgulho e egoísmo. O demais deriva do orgulho e do egoísmo. Então são essas duas chagas que corroem a humanidade, né? E nós também. Então, para que a nossa razão esteja tranquila, é preciso que nós tenhamos essa convicção de vida eterna e o conhecimento espírita, cristão, na nossa consciência. O mesmo ocorre com o suicídio. Se vocês não me falaram, eu estou mudando só aqui. Tudo bem agora? O mesmo ocorre com o suicídio. Posto de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura. Aqui eu chamo a atenção nossa para essa palavra embriaguez e loucura. Aos quais se pode chamar de inconscientes. É incontestável que tem eles sempre por causa um descontentamento quaisquer que sejam os motivos, particulares que se lhe apontem. Então vamos ficar na palavra embriaguez e loucura. Você quer ir mudando, hein? É só se apertar nesse de baixo. Aqui está dizendo o seguinte, que quando a pessoa está fora da sua razão, no caso, se ele estiver embriagado, se ele suicidar, é diferente do suicida consciente. E tem muito suicida que a pessoa desencarna embriagado. Algum tempo atrás, nós tivemos um caso, alguns 15, 16 anos atrás, 4 jovens que estavam indo para Delfinópolis e estavam embriagados. E eles adentraram com o carro na represa e desencarnaram, os 4. Esqueceram de, chegar na represa e entrar lá dentro. Alguém do outro lado viu o farol. De repente o farol apagou, falou, chegou um carro lá, só no outro dia que foi da falta do pessoal e o carro estava lá dentro, eles tinham desencarnado. Não faz muito tempo, 2 deles comunicaram lá no centro que eu participo, lá na Santa Rita. Amor e caridade. O primeiro que comunicou estava sentindo muito frio, desesperado, e já fazia uns 12 anos que tinha desencarnado. Olha a circunstância. O médium tremia. Me tira dessa água, não aguento mais esse frio. E eu que conversei com o espírito. Socorremos. A espiritualidade amparou. E assim que ele foi socorrido, um outro comunicou, dizendo o seguinte, então você está dizendo que nós morremos? Eu falei, por quê? Você estava com ele? Esse já estava em condição melhor. Olha a diferença. Eu falei, eu não disse que vocês morreram. Eu disse que vocês desencarnaram. Mas agora você está em condição melhor. Me explica então, o que aconteceu com vocês? Aí ele explicou, isso que eu falei. Que eles adentraram dentro da represa. E já tinha lá 12 ou mais anos. Então a doutrina espírita mostra isso para nós. Foi suicídio? Foi. Foi intencional? Não. É o que está dizendo aqui, vou até ler. O mesmo ocorre com o suicídio. Posto de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconsciente. Né? Aí já é falta de consciência. Por isso que a doutrina espírita, ela nos cobra. Nós não precisamos confessar nossos pecados para ninguém, não tem ninguém nos acusando, mas tem uma coisa que acusa. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Como é que chama mesmo?
A consciência. O que nos cobra é a consciência. E o que vai nos pesar fora do corpo é a consciência. Não tem inferno, não tem capeta, não tem demônio. O Maurício Crispim tem uma boa. Ele fala que se quiser ver um capeta é só olhar no espelho, né? Então, quer dizer, nós é que somos os artífices da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Por isso que não é fácil ser espírita. E ao mesmo tempo é muito importante ser espírita. Porque depois que você conhece essa maravilha, você descobre outra vida. Você é dono de você mesmo, dos seus atos. Isso é fantástico. Vamos lá, João. Pode, mudou? Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia, e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. Aí entra em todos os aspectos. É um casamento que não vai bem, é um filho problema, é uma doença, é um desavença em qualquer sentido. Se a pessoa tem certeza que ele está aqui de passagem, ele vai sofrer menos. Ou o sofrimento não pesa tanto quanto se ele achar que a vida termina no túmulo. Porque ele vai querer gozar a vida até o último suspiro aqui no corpo. E não é nada disso. Nós sabemos que gozar a vida é estar bem onde nós estivermos, em qualquer dimensão. E procurar viver esse tempo aqui na Terra da melhor maneira, com paciência, com calma, com resignação, com confiança em Deus, para que a nossa consciência esteja tranquila em qualquer dimensão. E que é a vida humana com relação à eternidade? Se não bem menos que um dia. Outra pergunta para nós outros. Será que nós já temos essa visão de que o espírito é atemporal? Eu falei isso um dia quando eu estudava na 8ª série, há um bom tempo atrás, lá no Champanhar. E aí os alunos perguntaram assim, o que o Marcos está falando mesmo, professor? Aí ela foi explicar. Naquela época eu tinha aula de OSPB. Acho que é isso mesmo. Eu falei, ele está falando que nós não temos idade, que nós temos milhões de anos. Todo mundo achou graça, porque é isso, eu tenho 15 anos, eu tenho 20. É que convencionou achar que nós somos corpos. Nós temos 7 corpos, é verdade. Está justaposto aqui. Mas o nosso corpo físico é por demais passageiro, é ou não é? E aí entra o orgulho, que nós falamos agora mesmo. O espírito orgulhoso valoriza demais o corpo físico em detrimento da alma, que a física quântica hoje trabalha com toda a propriedade chamando de self. A física quântica descobriu o espírito. Fantástico, viu, Valentim? Que para nós, cristãos, espíritas, nós já sabemos da existência da alma intrinsecamente. Mas provar por A mais B, dentro da ciência e da física, não tem jeito, não tinha jeito. A física quântica prova agora a existência do espírito. Então isso é profundo. Aliás, estamos vivendo o século do espírito. Esse século XXI é o século do espírito. Nesses 100 anos, de 2000 a 2100, sem medo de errar, os espíritos vão provar para nós, estamos aqui. Vai aparecer espírito comunicando na tela da televisão. Aguardem, daqui uns 40, 50 anos. Talvez um pouco menos. Porque é o século do espírito. O século XX foi o século da luz. Tudo de bom aconteceu, de 1900 a 2000. Descoberta de tecnologia, tudo. Agora esse século é o século do espírito. Não é por acaso, o acaso não existe, que a televisão, o cinema está trabalhando muito esse lado, mostrando filme mais filme. Então, mas, para o que não crê na eternidade e julga que, com a vida, tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. Isso para o materialista. Quando a coisa fica difícil, ele acha que se ele der um tiro no ouvido, ou de qualquer outra forma tirar a vida do corpo, ele vai acabar com o problema.
Fui chamado para ir numa empresa certa feita, conversar com uma pessoa. A pessoa tinha 34 anos, casado, tinha uma filhinha e resolveu suicidar. Parou de socializar, não estava alimentando mais, não posso falar aqui o nome da firma. E aí me ligaram, eu fui, fiquei 50 minutos conversando com a pessoa. 30 minutos de conversa, os Espíritos me contou o porquê que ele queria suicidar. Não tinha trejeito de jeito nenhum. Era um espírito travestido. O que é isso mesmo? Um homem, um espírito num corpo de um homem, mas sentindo mulher. Homossexual. E estava com dificuldade de assumir essa situação. Quando eu comentei com um amigo meu, que era chefe do departamento pessoal, que o assunto era esse, ele riu na minha cara. Passados 2 meses, essa pessoa assumiu, e a firma inteira descobriu. Aí ligaram na minha casa. Nossa, Max, mas como é que você descobriu? Eu falei, eu não. Quem falou para mim foi os espíritos. Agora vejamos, essa criatura queria suicidar. Por quê? Porque é uma prova para o espírito. E que prova? E que prova? É sério. Um outro caso, a pessoa já chegou a internar aqui no Allan Kardec. Com o mesmo problema. Então nós estamos falando de problemas que levam o espírito às vezes a pensar em tirar a vida física para sair do problema. Vai sair do problema? Não vai, vai agravar mais. Daí a necessidade, então, principalmente vocês pais, que trazem os filhos na evangelização, parabéns. A evangelização espírita é um refrigério para a alma, mostrando para a criança em tenra idade o porquê da vida, ou os porquês da vida. Isso é fundamental. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a covardia moral. Então, a incredulidade. Nós estamos na Terra, segundo André Luiz, há 10 mil anos, encarnando e desencarnando. A história fala de menos, de 6 mil anos. Mas nós já temos na Terra ensinamento, Valentinho, de muito tempo. O primeiro que nós temos notícia é Moisés. E o Moisés já trouxe no seu Pentateuco, nos seus 5 livros, noções verdadeiras da vida espiritual. Se nós pegarmos, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 40, nós temos lá um contato com o profeta Elias, mostrando para nós veracidade da vida espiritual. Quer dizer, não é por falta de conhecimento. Nós temos Jesus, o maior de todos, provando que a vida continua. E ainda tem espírito aqui na terra com a incredulidade, que ainda não bebeu nessa fonte inesgotável dessa sabedoria divina que está no universo e que deveria estar dentro de nós. É o que nós falamos agora mesmo. Do espírita que tem muita responsabilidade de inserir dentro dele esse conhecimento fantástico da doutrina espírita. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a seduzir que, se são infelizes, coisas melhor não lhes resta, se não se matarem. Olha o perigo dessas seitas, ou desses, entre aspas, conhecedores materialistas. Nós tivemos algum tempo atrás um cidadão chamado Jim Jones, americano, que levou ao suicídio milhares de pessoas. Lembra disso? Eram seguidores desse Jim Jones. Eles subiram para uma montanha e ele disse que o mundo ia acabar naquele dia e fez com que todo mundo suicidasse.
E o pessoal incrédulo, Jesus falou isso. Cuidado com o cego guiando outro cego. Mas não precisa chegar a tanto. Há pouco tempo chegou uma pessoa na minha casa, 34 anos também, com a corda dentro da sacola. Graças à bondade divina, nos procurou. Eu não conhecia, eu conhecia os pais dele. Aí fui conversar com ele, falei, não resolve o seu problema. Casado, pai de 4 filhas, queria suicidar. Falei, deixa essa corda comigo, que está até ali no carro. Graças à bondade divina, repetindo, não suicidou. Que lhes poderia dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes pode oferecer? Que esperança lhes pode dar? Nenhuma, a não ser o nada para o materialista. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo, para a pessoa que chega ao suicídio. Ele pensa assim. E infelizmente, e coloca infelizmente nisso, de vez em quando ele tem notícia de que alguém suicidou. Esse cidadão que eu coloquei aqui, o empresário famoso de Belo Horizonte, de repente chegou à bancarrota, perdeu tudo, empresa, até a casa que ele morava. Isso acontece. Às vezes porque a pessoa não soube administrar o dinheiro, ou às vezes por uma prova. Porque eu costumo afirmar que administrar pouco dinheiro é difícil, mas administrar muito é pior. O que aconteceu com esse cidadão? Ele tinha 3 filhas, uma de 16, outra de 12 e uma de 6. E ele amava todas elas, mas a de 6 era como se fosse alma gêmea. E ele chegou ao desespero, Luiz. Vou suicidar. Olha a incredulidade, olha a falta de coerência, de visão espiritual. Ainda bem que nós temos uma proteção maior do que a nossa incredulidade. Certamente tinha algum mérito. E ele tinha um amigo, e conversou com o amigo, falou, não dá mais. Eu vou acabar com a minha vida. Esse amigo dele falou, eu vou te levar num outro amigo meu. Ele é psicólogo, você vai conversar com ele. Senhor já, veterano, experiente. Ele não queria ir, mas de tanto amigo insistir, ele foi. Chegou no consultório, contou toda a história para o psicólogo. Falou, mas você perdeu tudo, tudo, tudo. Até minha casa. Falou, você não tem mais nada. Não. Você tem filhos? Eu tenho 3 filhas. Quantos anos? Falou. A mais velha tem 16. O psicólogo abriu a gaveta, tirou um talão de cheque. Falou, eu te dou 1 milhão na sua filha mais velha. Ele falou, não, doutor. Minha filha eu não vendo. Eu te dou 1.500.000 na segunda, na mais nova. Olha o que o psicólogo fez. Entrou dentro dele. Ele falou, não vendo. Falei, vamos fazer o seguinte, eu te dou 2.500.000 na sua caçulinha. Ele levantou e quis dar um tapa no psicólogo. O psicólogo levantou também, deu a volta, pôs a mão no ombro dele. Foi, meu amigo, você não perdeu nada. Tá vendo? Volta para sua casa, abraça suas filhas em nome de Jesus e recomeça de novo. Aí não tem porquê, o homem começou a chorar. Quando a coisa é séria, você tem que arrumar outra coisa mais séria. Certa feita, a mulher chegou para o Divaldo Pereira Franco e falou, Divaldo, o que eu vou fazer da minha vida? Mataram meu filho, Divaldo, na minha frente, assim, ó, facada. A Joana de Anjos chegou no ouvido do Divaldo e falou, Divaldo, dê parabéns para ela. Olha que coisa louca. Dá parabéns para ela, o Divaldo falou, não pode ser a Joana que está falando isso. E ela insistiu. Como ele viu que era a Joana mesmo, ele falou para a mulher, minha irmã, meus parabéns. Olha que ela quis rechaçar, a Joana falou para o Divaldo, pergunta para ela se ela gostaria de ser a mãe do assassino.
Aí ele perguntou, a senhora gostaria de ser a mãe do assassino? Deus me livre de ser a mãe do monstro daquele. Eu falei, então, minha irmã, então vamos agradecer a Deus. Seu filho só morreu. Pior foi o que matou. Imagina não quer enxergar dessa forma. Jesus morreu numa cruz exatamente para mostrar para nós o valor da vida espiritual, não é da material. A vida material é importante, nós precisamos dela. Mas não é ela a verdadeira é a espiritual. Então é preciso que a gente veja esses fatos. Algum tempo atrás, uma amiga também me ligou, 2 horas da tarde. Max, 3 filhos ela tinha, e engravidou, descuidadamente, entre aspas, e já estava diz ela, com a injeção no remédio da bolsa. Ia abortar. Ora, por que ela me ligou? Se ela já estava com remédio? E Delma, e ela desencarnou, já que Deus abençoe onde ela esteja, que ela possa estar me ouvindo. Como é que eu ia falar para ela? Eu falei para ela, por que você não mata um daqueles 3 que está lá na sua casa? É mais fácil, porque nesse daí você vai correr o risco de morrer também. Ué, mas é a mesma coisa? Eu falei, você não vai matar um filho? É um pouquinho pior ainda, você matar esse daí. Conversamos ali uns 15 minutos, ela começou a chorar, não abortou, nasceu, passado 2 meses eu fui visitá-la. Era uma família que o grupo espírita, a Francisco de Assis, dava socorro. Cheguei lá, vem cá para você ver a menininha. Você que vai pôr o nome. Eu falei, não, não posso pôr o nome no filho dos outros. Não, você vai pôr. Aí não deu outra, né? Falei, se eu tivesse uma filha, eu colocaria a Bruna. A menina chama Bruna, hoje está com 17 anos. Graças a Deus. Então, é a doutrina espírita nos ajudando. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. Se eu falar alguma palavra errada, vocês podem me corrigir. Mais uma vez, enaltecendo a beleza da doutrina espírita. Não é por acaso que Euripides Barçanufo falou que entre as coisas mais santas que ele encontrou na Terra, ele encontrou o Espiritismo. Será que nós já estamos vendo no Espiritismo essa beleza que o Barçanufo viu? E lembrando do Barçanufo, é interessante aquele fato, né, que quando ele adentrou a doutrina espírita, Valentim, já estava dentro dele. É isso que é importante. Porque ele perdeu todos os alunos, perdeu os amigos. Aí o pai dele chamou ele no quarto e falou, meu filho, larga a mão desse negócio de espiritismo. Você não está vendo que você já perdeu os seus amigos, perdeu os seus alunos. Você é um moço inteligente. Ele falou chorando, meu pai, eu nunca desobedeci uma ordem do senhor. O senhor vai me perdoar, essa vai ser a primeira. E eu vou ficar com o espiritismo. O pai saiu. E ele saiu também e foi lá para o hospital Allan Kardec, lá em Sacramento, meditar. O pai chegou na mulher e falou assim, vai lá ver se você convence nosso filho a largar o espiritismo. Porque eu não consegui, não. Ela foi. Chegou lá, foi, meu filho, posso falar com você? Ô, mãe, senta aí. Eu vim cá pedir para você largar a mão do espiritismo. Ele falou, mãe, você conhece o espiritismo? Não, não conheço. Posso falar para a senhora alguma coisa? Pode, meu filho. Ele começou a falar da lei de causa e efeito, da pluralidade das existências, da misericórdia de Deus, da justiça. 10 minutos. Aí levantou, bateu no ombro dele e falou, meu filho, faz o que você quiser. Chegou em casa, o marido perguntou, e aí, você conseguiu convencer? Falou, não consegui não, você quer saber de uma coisa? Também sou espírita agora. 10 minutos de conversa. É porque o espírito está preparado. O crente, e aqui a palavra crente é aquele que crê, e crer não basta. Guarde uma frase, quem sabe está na frente de quem acredita. Já está bom você crer, mas não basta, tem que saber. Eu creio,
que eu pego uma aeronave e vou pilotar. Aí o Valentim sabe, quem vai levar vantagem? Ele. Quem sabe está na frente de quem acredita. Então o crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente, para além do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam, muito naturalmente, de pensar no suicídio, de onde vem a coragem moral. Isso é importantíssimo, coragem moral. Então, para aquele que crê, aquele que sabe, que tem certeza da vida eterna, ele não pensa, pode pensar em suicidar. Pensar não é realizar. Porém, nós devemos banir o pensamento. Ver aquele pensamento de tristeza, de angústia, melancolia. É o que Jesus falou, sacode o jugo. Jugo é peso. Vê pensamento negativo, entra no quarto, faz uma oração, não deixa esse pensamento penetrar, porque tem o suicida renitente. E eu vou chegar aqui, se o tempo permitir. Então aqui falou da moral, coragem moral. O que é moral, gente? Pergunta 629 do Livro dos Espíritos. Outra pergunta cabedal. O que é moral? Regra de boa conduta. Pelo amor de Deus. Se é regra, então não pode falhar. Você não pode ter uma conduta até 6 horas da tarde e depois mudar. Não é verdade? Está lá na pergunta 629. Regra de boa conduta. Então nós temos que ter uma fé ilibada, pura. Por isso que a doutrina espírita fala, conclama com toda a propriedade. Fé verdadeira só é aquela capaz de encarar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. O que quer dizer isso? Aconteça o que estiver acontecendo, permaneça confiante em Deus. Essa é a fé que o espírita precisa adquirir. Exatamente. Essa aqui é interessante, ó. Jerônimo Mendonça. O cidadão era noivo, tá quase para casar, cometeu um deslize lá, a noiva terminou dele. Comum, não? Comum para quem tem visão espiritual, para o materialista, para aquele apaixonado. Logo ele pensou em suicídio. Ah, minha moça não me quer mais. Aí um amigo dele falou, fala com o Jerônimo Mendonça. E ele não queria. Quem não sabe quem é o Jerônimo Mendonça, ele morava em Ituiutaba e ele era paralítico. Ele vivia numa cama. Conseguiu falar com o Jerônimo? Jerônimo perguntou para ele. Jerônimo não falou para ele não suicidar, só conversou com ele. Falou, ô meu amigo, quem tá segurando o telefone para você ir falar comigo? Ele falou assim, claro que sou eu. Pois é, para falar com você, minha mãe está aqui segurando, porque não movia mais os braços. E o Jerônimo já estava cego, fazia 25 anos. Você viu a luz do sol hoje? Ele falou, vi. Tá bonito? Tá lindo. Pois é, faz 25 anos que eu não vejo a luz do sol. E você me falou que tinha uma noiva? É, estava noiva, ia casar. Mas então você é muito feliz, eu conheço muita gente que nunca teve nem namorada. O rapaz começou a chorar. E foi lá conhecer o Jerônimo. Que ele estava querendo sociedade só porque tinha terminado o noivado, esquecendo de ver tantas coisas. Nós somos muito felizes. Quantas pessoas gostariam de estar no nosso lugar? E a gente às vezes reclamando. O Espiritismo ainda produz sobre esse aspecto outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos na situação desgraçada, infeliz, isto é infeliz, já coloquei, em que se encontram, e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Então a doutrina espírita mostra para nós que suicidar não resolve o problema. Nós já sabemos disso. Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por ser temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em aqui sair, antes que Deus o haja ordenado. Então, através da comunicação, nós sabemos que o estado de uma pessoa que suicidou é a pior coisa que pode fazer. Quem já leu aquele livro Afonso, O Despertar da Consciência,
Alguém já leu esse livro? Lá relata um ricaço muito famoso da cidade de São Paulo. Eles até não colocaram o nome dele, que se falasse quem é, a gente ia saber quem era. Ele conta no livro que a hora que ele não suicidou abruptamente, não. Ele foi tido como suicida porque ele abusava da bebida, do cigarro. Colocou ele no túmulo, só ali que ele percebeu que ele tinha desencarnado. Que perejou para não entrar, mas não teve como, foi junto com o corpo. E a gente sabe por quê. Que é aquele assunto da morte que nós falamos aqui outro dia. Não vamos entrar no mérito aqui porque o relógio não dá tempo. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, em que, sábio ele, será tanto mais feliz, quanto mais infeliz e resignado haja sido na terra. Será que nós estamos levando isso em consideração? Quer dizer, os sofrimentos e reveses que nós passamos aqui na nossa encarnação, não é ruim. É só ter paciência, resignação. Estamos lapidando a nossa alma, limpando o nosso perispírito. O nosso perispírito, que é o nosso terceiro corpo, e o corpo verdadeiro, que nós vamos viver com ele no mundo espiritual, ele vem para cá cheio de mancha. E as dores, os reveses, as tristezas, é para limpar o perispírito. Tem um fato interessante, que um grupo espírita visitava um leprosário, e aí eles davam mensagem para os leprosos. E tinha um cidadão que vivia com chapéu tampando. Resumindo a história, porque nosso tempo não dá. Passado algum tempo, numa reunião de comunicação, e esse rapaz do chapéu, esse senhor, desencarnou. Ele comunicou no centro. E aí ele foi agradecer as mensagens que ele recebia. Falou, olha, eu era materialista, várias vezes eu pensei em suicídio na comunicação, mas com as mensagens eu consegui vencer minha vida. Aí o coordenador da reunião falou, nossa, então você deve estar muito feliz, porque você sofreu demais com a lepra. Ele fala assim, que nada, um sapo no brejo é mais feliz do que eu. Mas como assim? Foi porque o sapo consegue ver a luz e eu estou na escuridão terrível. Mas a lepra não valeu de nada? Ele falou, e como valeu? Limpou o meu perispírito. Quando eu estava nas outras encarnações, meu perispírito era cheio de ferida. O perispírito era cheio de ferida. Porque ele foi tanto mal nas outras encarnações, agora a lepra veio limpar o perispírito. Já estava bom. Ele já estava feliz porque limpou o perispírito. Só faltava a luz agora. Enxergar. Que se enganam imaginando que, com o matar-se, vai mais depressa para o céu. O nosso tempo é curto. Repetindo. O que é céu? Céu é consciência tranquila. Viu, Jafão? Quem tiver interessado em ir para o céu tem que estar dentro do paraíso. E vice-versa. É a mesma coisa. Você tem que ser o céu. Aí você já está lá. Que o suicida é um obstáculo. O suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar. Lido engano. Donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, deixar de suicidar-se, podendo daí concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídio consciente. Será que chegaremos a um dia em que todos na Terra serão espírita? Está lá na pergunta 698, se não me falha a memória. Kardec perguntou se o espiritismo ficaria restrito ou seria vulgarizado mundialmente. Resposta taxativa. Todos procurarão, está lá escrito, não é eu que estou falando não. Todos procurarão o espiritismo, sob pena de cair no ridículo. Leia a pergunta, 698, se não me falha a memória. Todos procurarão o espiritismo, sob pena de cair no ridículo. E nós estamos vendo aí muita gente brincando de Deus. Você liga a televisão, brincando de Deus. Chegou o momento do espiritismo mostrar a verdade.
Ah, essa história da ponte que é interessante, né? Isso foi na França. Alguém leu o Livro dos Espíritos e ia suicidar. E não suicidou. Por causa do Livro dos Espíritos. Ele foi, e tem uma ponte lá que muita gente suicidava nela. Ele pegou o Livro dos Espíritos e colocou num lugar de forma que se chovesse não molhava. Foi uma pessoa passando e ia suicidar. Esbarrou no livro. Pegou o livro, estava escrito: esse livro salvou a minha vida do suicídio. O cidadão sentou ali e foi ler. Quando ele leu um bocado do livro, ele mudou de ideia. E escreveu embaixo: e a minha também. Diz que esse livro salvou muita gente lá na ponte. Vamos terminar nosso encontro aqui, ó. Comparando-se então os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a da outra o evita, fato que a experiência confirma. Então a doutrina espírita prova por A mais B. E eu gostaria de terminar com esse fato aqui, ó. Esse garoto que nasceu sem os braços na cidade de São Paulo na década de 40. Não mais. Na década de 50. Nasceu sem os dois braços. Família rica, bem aquinhoada, morava no 12º andar de um prédio. E quando o menino estava com 6 anos de idade, ele foi acometido de uma dor nas duas pernas. Gritava desesperadamente. Fizeram uma junta médica, 6 médicos, chamou o pai e a mãe e falou: ó, o problema aqui é na perna, vai ter que tirar as duas pernas. A mulher, que era materialista, foi à loucura. Blasfemou. Que Deus é esse? Deus não existe. Já me deu um filho sem braço, agora tira as pernas? A amiga dela falou: olha, eu vou te levar em Uberaba. Não acredito nisso, mas eu vou te levar assim mesmo. Fretou lá um avião e foi parar em Uberaba. Chegou em Uberaba, parece não, a espiritualidade trabalha tudo. De repente ela estava lá no quarto do Chico Xavier. Quando ela viu o Chico, ela começou a chorar, a tremer e chorar. E é assim mesmo. O atrasado, quando chega perto do evoluído, ele chora, ele bambeia. É chorando desesperadamente, só de ver o Chico. O Emmanuel chegou e pôs a mão no ombro do Chico e falou: Chico, senta nossa irmã, vamos esclarecer ela, o que está acontecendo. O Emmanuel foi contando para o Chico falando para ela: olha, minha irmã, o seu filho já suicidou 5 vezes seguida. Olha, para suicidar 5 vezes tem que reencarnar pelo menos 1000 anos. Intervalo de 100 anos de uma encarnação para outra, mais ou menos por aí, 700, 800 anos. E ele ia suicidar de novo. Então, para ele não suicidar nessa encarnação, Deus permitiu que ele viesse sem os braços. Porque todas as vezes que ele suicidou, ele usou os braços. Jesus falou isso? Falou. Se o teu braço é motivo de escândalo, arranca-o. Lembra disso? É melhor entrar no mundo sem o braço do que o braço servir de motivo de escândalo. Jesus falando isso. E o Emmanuel continuou contando que ele suicidou 5 vezes seguida, e se ele suicidasse a 6ª, ele chegaria à segunda morte. O que é a segunda morte mesmo? É perder o nosso arquivo mnemônico, que na Índia chama de registro acástico, que é o nosso 5º corpo, onde está registrado tudo aquilo que nós arquivamos ao longo das nossas encarnações. Você vira um ovoide. E não obstante o erro que ele cometeu, ele tinha alguns méritos. É a lei do merecimento. E ele veio sem os braços. E como agora ele ia suicidar de novo, tiraram as pernas dele. Quando o Chico falou para ela que ele estava pensando em suicidar, ela levantou da cadeira e falou: nossa, Chico, é verdade. Nós moramos no 12º andar de um prédio, e quantas vezes eu vi ele tentando pular a janela. Ele só não pulou porque ele não tinha os braços para escorar. Fato verídico. Está em um livro que eu li. Meus irmãos, a doutrina espírita é o maior refrigério na nossa vida. Que bom que você veio. Fique na paz de nosso Senhor, o Cristo.